Realizadores. Olá, amigos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, relacionamento familiar. E para abordar esse tema, levantar questões, reflexões, responder perguntas, o nosso querido Raul Teixeira, que já esteve aqui conosco e retorna hoje para a nossa gratidão e a nossa alegria. Obrigada, Raul. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. E esse tema, relacionamento familiar à luz do Espiritismo, o que nós podemos começar a refletir sobre esse tema, Raul? Inicialmente, poderíamos pensar nessa grande missão da família. A família como sendo uma pequena oficina que o Criador nos pôs para que nessa pequena oficina aprendêssemos a lidar com a macrofamília. Então, na nossa família estão representados, nas devidas proporções, todos os caracteres, os tipos que nós vamos encontrar futuramente na vida, na sociedade. Sim. Então, desde crianças, nós nos acostumamos a viver com nossos pais, com nossos irmãos, com tios, com primos, com avós. E nesses indivíduos todos, nós vamos captando, registrando, nos interrelacionando com personalidades, com caracteres, com indivíduos com os quais nos depararemos mais tarde, quando começarmos a manter uma relação mais ampla com a sociedade. Então é na família que nós adquiriremos esse encaixe, essa embocadura para que aprendamos a lidar com o macromundo. Eu estou aqui pensando num paradoxo que, inclusive, já no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria da Terra se os laços de família, se eles fossem relaxassem e desaparecessem. Porque hoje ainda se fala muito, não, o casamento é uma instituição falida, essa coisa de família, a gente ouve aqui, ouve ali, e Kardec fez essa pergunta para os espíritos, verdade. Não fez? É verdade. Quando Allan Kardec fez essa pergunta, a pergunta 775, os espíritos responderam que se houvesse o relaxamento dos laços de família, a sociedade periclitaria num recrudescimento do egoísmo. Haveria um acréscimo de egoísmo. Então isso nos leva a perceber que na família nós aprendemos a ir quebrando a força do egoísmo. Exatamente porque um precisa aprender a tratar do outro, a cuidar do outro. Aquilo que era só meu, só eu, quando a sós, quando solteiro, quando solteira, agora com o par, com o casal, já nos distribuímos. Já não é minha coisa, são nossas coisas, mas são nossas de dois. Sim. E aí surgem os filhos, são nossas de três, de vários. Sim. E com isso nós vamos fazendo com que esse egoísmo, que era muito meu, era muito pessoal, se torne um egoísmo de família. Então a sua força já é menor porque já está ele quebrado. Sim. E nessa relação familiar nós vamos transformando o egoísmo em interesse recíproco, em cuidado recíproco. O egoísmo tem a característica de ser negativo, de poluir a criatura. Mas o interesse, o cuidado tem posturas positivas. Eu me interessar pelo outro, eu não ser indiferente, eu querer o bem do outro. Então, na família, nos reunimos com esse objetivo. Ao mesmo tempo que temos coisas a aprender reciprocamente, temos questões a tratar advindas, conforme a nossa crença, de outras existências, de outras experiências, inimigos do passado que são reencontrados no mesmo lar como pais e filhos, como irmãos entre si, muitas vezes como esposos, como amantes do ontem, para aprender a divinizar, a dar valor ético às relações na atualidade. E o que dizer, então, de tantos conflitos entre casais, tantas separações, tantas divergências, como é que nós podemos entender essas questões que tanto afligem hoje o dia a dia dos casais, Raul? Costumeiramente, Delmar, essas dificuldades entre os casais nascem de uma questão muito básica. Cada qual de nós se ignora solenemente. Nós não nos conhecemos como pessoa, como indivíduo, nós não nos conhecemos. O outro também não. Então, nos casamos duas pessoas que se desconhecem enquanto indivíduos e que se desconhecem enquanto par. Então, eu não sei
que nível, que tipo de educação teve a criatura que vai ser minha parceira. Ela não sabe que tipo de formação, de educação tive eu desde o meu nascimento. Então nós começaremos a nos conhecer melhor quando nos unimos pelo casamento. Esse conhecimento começa já no período do namoro. Sim. Mas com a modernidade, as criaturas se conhecem muito pouco em termos de caráter, Sim. de princípios éticos. Se conhecem mais em nível genital, em nível sexual, em nível libidinoso. Então isso dificulta que os pares tenham maior apreensão um do outro, ainda nas fases do enamoramento. E esse conhecimento terá que se dar logo mais quando estejam vivendo num mesmo lar, habitando sob um mesmo teto. E a partir daí, muitas vezes a nossa criação, a nossa formação não nos apetrechou de elementos, não nos garantiu elementos de tolerância, de compreensão, de companheirismo, de desculpar, de perdoar. E aí a primeira indisposição que houver entre mim e ela, entre ela e seu companheiro, já será um motivo para o espinhaço, já será um motivo para a separação. Muita gente até se casa já com essa proposta: se não der certo a gente separa. Sim, como se fosse comprar um sapato: se não der a gente compra outro, a gente troca na loja. Então é muito importante que as pessoas que estejam se preparando para o casamento e que queiram viver uma vida mais harmônica, tratem de não só se conhecer um pouco mais, mas conhecer também o outro, naquilo que o outro permita que seja conhecido. É óbvio que num período de namoro ninguém consegue esquadrinhar a intimidade do outro totalmente. Claro. As criaturas são herméticas, nós somos herméticos. O que o marido conhece da esposa é o que ela permite que ele veja. O que a esposa conhece do marido é o que ele deixa que ela capte. Sim. Mas há zonas na nossa intimidade que nem a gente conhece. Então é óbvio que essas zonas vão eclodir na relação. Quando um vê ou vive coisas no outro que não gostaria de viver. E como falta esse espírito de tolerância, esse espírito de compreensão, essa maturidade de saber que o outro carrega problemas como eu carrego, o outro tem dificuldades como as que eu tenho, então a partida será cada um seguir para o seu lado. E quando chegam os filhos, o que dizer para aqueles pais e mães que competem com seus filhos? Nós temos percebido aí, quando chega na fase de adolescência, mães competindo com filhas, com as moças, e também os pais com os filhos. O que dizer, Raul? Essa é uma questão bastante interessante da psicologia humana, que se nega a envelhecer, se nega a assumir seu lugar. E aí nós encontramos muitos pais que querem ser amiguinhos dos seus filhos e mães amiguinhas de suas filhas, mas não amigas, amigos, amiguinhos, colegas. E vemos mães disputando com filhas quem é que usa o maior menor, quem é que usa o fio dental menor, quem é que tem mais charme, quem é que faz a plástica melhor, que põe o silicone melhor. Mas isso não tem espaço entre mãe e filha. A mãe tem o dever de ser amiga de sua filha, mas não coleguinha de sua filha, para que a filha veja naquela mulher sua mãe, e não sua concorrente, sua competidora, sua colega de escola, de clube, de rua. Então as coisas estão se misturando por causa dessa imaturidade, possivelmente da mãe, que não admite que o tempo agora é de sua filha. Ela vai se tratar, se cuidar como uma mulher adulta, como alguém que já viveu aquela fase. Nós não podemos querer perpetuar uma fase de juventude biológica, psicológica, o tempo inteiro. Chega um momento em que temos que nos enquadrar. Agora eu tenho que ver meu filho viver isto, ver meu neto viver isto. Aí encontramos pais que querem ser coleguinha dos seus filhos, apostar corrida de carro com seu filho, acender o cigarro no cigarro do menino. Sim. E aí concorrer até se o menino está paquerando uma moça, ele também. E aí o filho faz segredo para sua mãe para conseguir coisas com seu pai. Quer dizer, é o avesso do avesso do avesso, como disse o poeta popular. É importante que o pai seja assim amigo do seu filho,
querendo o melhor para ele, ajudando no que seja possível, mas não coleguinha. O pai é o pai, até para que o filho o respeite, o atenda, o entenda. De maneira que, se nós formarmos uma família em que esses valores de paternidade e maternidade não sejam devidamente considerados, o que é que nós vamos esperar dessas relações? A enfermidade social, a patologia social. Então é muito importante que os pais não queiram concorrer com seus filhos. O seu tempo dos pais já passou. Agora é o tempo de pai, de mãe. Vão ser alegres, joviais, vão andar na moda, mas na sua moda, na sua época, no seu tempo de agora. E não querer copiar o filho, copiar a filha. Primeiro, que se torna ridículo. E segundo, porque nós perdemos o respeito deles.